E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Leila Pereira, empresária conhecida por seu temperamento forte e por sua história de decisões ousadas no mundo do futebol, agora parece estar mirando em um alvo que promete abalar as estruturas do futebol brasileiro. Os rumores mais recentes indicam que a magnata está interessada na aquisição do Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do país, e que nos últimos anos tem enfrentado desafios financeiros e administrativos que deixaram muitos torcedores apreensivos sobre o futuro da equipe. A especulação ganhou força, principalmente pelo histórico de rivalidade de Leila com o Flamengo, clube que ela aparenta ter uma relação conturbada, marcada por provocações públicas e uma certa animosidade nos bastidores. Fontes próximas à empresária indicam que a intenção não seria apenas um investimento comum, mas sim uma espécie de vingança simbólica, transformando a compra do Vasco em um movimento estratégico para demonstrar poder e influência, mexendo diretamente com a autoestima da torcida rubro-negra, que acompanha de perto cada passo do futebol carioca, criando um cenário onde paixões e finanças se encontram em um jogo arriscado de egos, estratégias e símbolos de rivalidade histórica que transcendem o simples resultado dentro de campo, sendo, portanto, um movimento que promete repercussão nacional e atenção midiática intensa, tanto no âmbito esportivo quanto no financeiro. A trajetória de Leila Pereira no futebol já demonstra que ela não se contenta com investimentos discretos ou passos tímidos. Desde que assumiu grandes responsabilidades em clubes de expressão nacional, seu estilo de gestão e sua presença midiática chamaram atenção, mostrando que a empresária não teme confrontos e muitas vezes busca estar no centro das polêmicas. No caso do suposto interesse pelo Vasco, essa característica parece se intensificar, pois, segundo especulações, a compra não seria apenas pelo valor estratégico do clube em termos de mercado, mas sim pela oportunidade de mexer com uma rivalidade histórica que sempre rende atenção e visibilidade. O Vasco, apesar de atravessar um período de instabilidade administrativa, ainda mantém uma torcida apaixonada e um nome que carrega história, títulos e tradição, o que tornaria a aquisição um golpe simbólico potente, caso se concretize. O impacto disso seria sentido não apenas na esfera esportiva, mas também no marketing, nas negociações de patrocínio e no alcance de mídia, criando um efeito cascata que envolveria torcedores, imprensa e rivais em uma narrativa de tensão, poder e estratégia, que é exatamente o tipo de jogo que Leila parece dominar com maestria, transformando cada decisão em assunto de destaque e cada movimento em manchete. Entre os analistas que acompanham os bastidores do futebol, há uma percepção de que a movimentação de Leila Pereira vai além de uma simples aquisição de clube. O que se observa é uma estratégia que mistura ambição financeira, projeção de imagem e, acima de tudo, um componente emocional que é amplificado pelo histórico de rivalidade com o Flamengo. Especialistas especulam que, caso a negociação avance, a empresária não apenas assumiria o controle de um clube em dificuldades, mas também passaria a ter uma arma simbólica em seu arsenal de influência no futebol brasileiro, mexendo diretamente com a narrativa das torcidas e fortalecendo sua presença midiática. Essa possibilidade, mesmo sendo rumor, já provoca debates acalorados entre comentaristas e torcedores,
que imaginam desde campanhas de marketing agressivas até contratações estratégicas para mudar a história do clube, sempre com o fundo de uma vingança quase pessoal, que transforma a esfera do futebol em palco de dramas, estratégias e batalhas que extrapolam os limites do campo, envolvendo dinheiro, poder e prestígio, gerando uma expectativa intensa sobre o que pode acontecer se Leila realmente decidir seguir adiante com essa ousada operação de mercado, que tem todos os elementos de uma história de rivalidade épica. O impacto de uma possível aquisição do Vasco por Leila Pereira é difícil de mensurar, pois envolve múltiplas camadas de influência e repercussão. No aspecto financeiro, o clube receberia um investimento de vulto, capaz de reorganizar dívidas, melhorar infraestrutura e potencialmente atrair jogadores de destaque, mudando completamente a dinâmica do mercado esportivo em que atua. Entretanto, a dimensão simbólica desse movimento é ainda mais potente, já que mexe diretamente com a rivalidade histórica com o Flamengo, criando um cenário em que cada decisão tomada pelo clube adquirido passa a ser interpretada como uma resposta direta ou uma provocação velada ao rival. Essa mistura de poder econômico, influência midiática e componente emocional transforma o rumor em uma narrativa fascinante, que já ocupa espaços nos debates esportivos, redes sociais e fóruns de torcedores, criando expectativas sobre contratações, mudanças administrativas e estratégias de marketing que poderiam reposicionar o Vasco de forma inédita, elevando a visibilidade do clube e intensificando a rivalidade com o Flamengo, enquanto ao mesmo tempo consolidaria a imagem de Leila como uma empresária que não mede esforços para marcar presença e exercer influência em um ambiente repleto de paixões, interesses e rivalidades históricas que definem o futebol brasileiro. Torcedores do Vasco, naturalmente, estão divididos entre entusiasmo e apreensão diante da possibilidade de uma aquisição de tamanha magnitude. De um lado, existe a expectativa de que a chegada de Leila Pereira traga investimentos significativos, profissionalização e novos projetos que possam transformar a realidade financeira e esportiva do clube. Por outro lado, o fato de a motivação principal ser, segundo rumores, uma espécie de vingança contra o Flamengo, gera desconforto e questionamentos sobre a real intenção da empresária, levantando dúvidas sobre se o foco será no crescimento sustentável do clube ou em estratégias de impacto midiático. Essa dualidade cria um cenário instável, onde cada movimento é interpretado, analisado e discutido, alimentando debates em redes sociais, programas esportivos e rodas de torcedores. Se o negócio se concretizar, cada decisão administrativa, cada contratação e até mesmo cada gesto simbólico dentro do clube poderia ser visto sob a lente de uma rivalidade histórica, transformando o Vasco em um epicentro de histórias, especulações e tensões que vão muito além do futebol jogado em campo e que prometem manter a atenção acesa de fãs, comentaristas e rivais por um período prolongado, consolidando o rumor como um dos temas mais quentes do cenário esportivo nacional. A especulação também desperta a atenção de investidores e parceiros comerciais, que veem na possibilidade de Leila Pereira assumir o controle do Vasco uma oportunidade de associar marcas, patrocínios e estratégias de marketing a uma narrativa poderosa de rivalidade, ousadia e transformação. O cenário imaginado por especialistas aponta para campanhas criativas, ações midiáticas e um reposicionamento da imagem do clube que, sob nova administração,
poderia se tornar um exemplo de gestão agressiva e ambiciosa, capaz de impactar torcedores, imprensa e concorrentes. Nesse contexto, o rumor de aquisição transcende o mero interesse econômico, transformando-se em uma narrativa envolvente, cheia de tensão, expectativas e possibilidades de acontecimentos inesperados, onde cada movimento de Leila poderia ser interpretado como um lance estratégico. Uma provocação velada ou até mesmo um passo para consolidar poder e influência no futebol nacional, fazendo do rumor, que começou como simples especulação, um verdadeiro enredo de suspense e poder capaz de atrair atenção massiva e gerar repercussão prolongada, mantendo viva a chama da rivalidade histórica com o Flamengo e, ao mesmo tempo, potencializando a visibilidade e a relevância do Vasco no cenário esportivo e midiático do país. O rumor sobre Leila Pereira adquirir o Vasco continua a se espalhar pelos bastidores do futebol, provocando debates acalorados entre torcedores, jornalistas e especialistas. Muitos observadores apontam que, caso a compra se concretize, a empresária terá nas mãos não apenas um clube em busca de estabilidade, mas uma verdadeira ferramenta de impacto simbólico contra o Flamengo, rival histórico que domina grande parte da atenção do futebol carioca. A narrativa que se forma não é apenas sobre futebol ou dinheiro, mas sobre poder, imagem e estratégia, em que cada decisão administrativa, cada contratação e cada movimento no mercado de jogadores passa a ser interpretado como um passo em um tabuleiro cuidadosamente planejado. O Vasco poderia se tornar um palco de provações, provocações e demonstrações de força, transformando cada vitória, cada investimento e cada projeto de infraestrutura em um recado indireto ao rival. Enquanto a imprensa e as redes sociais amplificam cada gesto da empresária, criando um ciclo de atenção constante que mistura paixão, especulação e drama, onde todos os olhos se voltam para cada passo de Leila Pereira, ansiosos para entender se sua motivação é, de fato, uma vingança pessoal ou uma estratégia de investimento inteligente que visa transformar o clube em referência no futebol nacional, elevando seu poder e visibilidade. Dentro do cenário esportivo, especialistas em gestão de clubes afirmam que Leila Pereira teria a oportunidade de moldar o Vasco à sua maneira, implementando estruturas administrativas modernas, contratos de marketing agressivos e estratégias de captação de talentos que poderiam colocar o clube em um patamar competitivo mais elevado. Contudo, a especulação sobre a motivação por trás da aquisição cria um clima peculiar. Ao mesmo tempo que se esperam medidas de profissionalização, também surgem questionamentos sobre a consistência do projeto a longo prazo. Se o objetivo principal for desafiar o Flamengo ou gerar repercussão midiática, cada decisão poderá ser interpretada como um movimento estratégico para maximizar impacto simbólico, tornando o Vasco um instrumento de rivalidade mais do que um clube centrado em estabilidade e crescimento sustentável. Esse tipo de especulação, mesmo sem confirmação oficial, já influencia torcedores e investidores, gerando debates sobre contratações estratégicas, remodelação de elenco, campanhas de marketing e a possibilidade de transformar o Vasco em um case midiático de influência e poder. Tudo isso enquanto a torcida observa ansiosa, imaginando cenários em que conquistas, polêmicas e provocações se entrelaçam em uma narrativa que promete mexer profundamente com o futebol carioca e nacional. Além da dimensão esportiva e administrativa, existe um impacto psicológico importante sobre as torcidas.
A simples possibilidade de Leila Pereira assumir o Vasco provoca reações emocionais imediatas. Torcedores do clube sentem uma mistura de esperança e apreensão, imaginando o que poderia acontecer em termos de investimento e competitividade, enquanto torcedores do Flamengo experimentam uma tensão simbólica, sentindo-se desafiados não apenas dentro de campo, mas nas entrelinhas da rivalidade histórica. Especialistas em comportamento esportivo observam que esse tipo de rumor alimenta discussões nas redes sociais, fóruns de torcedores e programas de televisão, criando um ciclo de atenção e expectativa que se retroalimenta. Cada contratação, cada projeto ou declaração de bastidores seria interpretado como um passo estratégico dentro de um jogo de poder e influência, transformando o Vasco em um epicentro de especulação, rivalidade e narrativa midiática intensa. O impacto emocional, portanto, se torna tão relevante quanto o financeiro, demonstrando que no futebol brasileiro, muitas vezes, a história de rivalidades e paixões é tão poderosa quanto os títulos conquistados em campo, e que o rumor de Leila Pereira pode estar criando o cenário perfeito para um drama esportivo de proporções épicas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado de jogadores também se mostra potencialmente afetado por essa especulação. Analistas indicam que a simples ideia de Leila Pereira adquirindo o Vasco poderia mudar o interesse de atletas e agentes em negociar com o clube, elevando expectativas sobre contratações e projetos esportivos. A especulação sugere que o clube poderia se tornar mais atraente para talentos nacionais e internacionais, não apenas por investimento financeiro, mas também pelo simbolismo da gestão ousada da empresária e pelo apelo midiático que o clube ganharia. Essa perspectiva cria um efeito em cadeia. Jogadores enxergam oportunidades de visibilidade. Torcedores se animam com possíveis reforços. Rivais se sentem provocados e a imprensa encontra fôlego para produzir debates e narrativas intermináveis. O rumor transforma o Vasco em um palco de especulações e possibilidades, onde cada movimento é interpretado como estratégico e cada decisão de bastidores é analisada sob a lente de rivalidade, ambição e poder, criando um cenário em que o futebol e o drama se misturam, e a mera especulação passa a influenciar diretamente o comportamento de torcedores, jogadores e do mercado esportivo de maneira surpreendente e intensa, elevando a expectativa para algo que pode se tornar histórico. No âmbito financeiro e de marketing, a possibilidade de Leila Pereira assumir o Vasco representa uma mudança significativa de cenário. Especialistas em negócios esportivos indicam que um investimento em um clube histórico com a intenção de desafiar simbolicamente o Flamengo poderia gerar oportunidades de patrocínio altamente lucrativas, ativação de marcas em campanhas estratégicas e um reposicionamento de imagem do clube como um protagonista midiático. Mesmo que a compra ainda seja rumor, já se discute internamente sobre a viabilidade de projetos de infraestrutura, remodelação de estádio, academias de treinamento e programas de visibilidade que poderiam transformar o Vasco em referência de gestão inovadora. A especulação em si já cria repercussão suficiente para movimentar o mercado, gerando projeções de impacto financeiro e social, tornando cada rumor um assunto de destaque na imprensa esportiva, redes sociais e entre investidores.
O efeito simbólico da rivalidade, aliado à visão estratégica de uma empresária que não teme confrontos, transforma o rumor em uma narrativa poderosa, capaz de gerar histórias, manchetes e debates que vão muito além das quatro linhas. Enquanto a expectativa se mantém em alta sobre o que realmente poderia acontecer caso Leila decida avançar. Por fim, a especulação sobre a aquisição do Vasco por Leila Pereira reflete a complexidade e o drama do futebol brasileiro, onde rivalidade, paixão e finanças se encontram de maneiras surpreendentes. Torcedores, jornalistas e analistas seguem acompanhando cada detalhe, imaginando cenários que vão desde mudanças radicais no elenco até campanhas de marketing ousadas, tudo temperado pela possibilidade de um gesto simbólico contra o Flamengo que daria ao movimento um caráter de vingança histórica. O rumor, mesmo sem confirmação, já molda comportamentos, expectativas e debates, tornando o Vasco um protagonista em uma narrativa que combina poder, emoção e estratégia. A empresária, conhecida por sua ousadia e capacidade de gerar impacto, parece ter encontrado na especulação a ferramenta perfeita para mexer com torcidas, imprensa e rivais, transformando cada passo em notícia, cada movimento em análise e cada decisão em símbolo de ambição e influência, mantendo a atenção nacional focada em um possível desenrolar que promete mexer profundamente com a história, a imagem e o futuro do futebol carioca e brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!